Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente. Nossa live ontem acabou que eu não consegui deixar salva, então vou fazer novamente aqui a live com vocês sobre esse tema que é fenomenal, né? E que faz toda a diferença a gente discutir sobre isso. Eu vou colocar aqui fixo o tema, tá bom? Nossa, meu cabelo tá lindo. Lavei hoje. Vamos lá. Violência. Peraí. Você sofre violência psicológica e não sabe. Pronto. Agora deixa eu deixar fixo aqui. Ok, beleza. Fixado. Maísa já entrou. Bem-vinda, Maísa. Vamos lá, estamos começando agora. Hoje eu vou cronometrar direitinho aqui o tempo para que não aconteça que nem ontem, né? De eu acabar perdendo a live e não salvando ela. Mas vamos lá, a gente vai conversar sobre isso e sobre a importância da gente discutir esse tema, principalmente porque a gente sabe que isso é falado muito nas redes sociais, profissionais, pessoas que passaram pela experiência de sofrer uma violência psicológica, trazem vários relatos, várias experiências. Contudo, a maioria já fala de situações assim, quando elas já estão no nível extremo. E eu vou trazer um pouco disso também, só que eu quero focar aqui em como tudo começa, que a gente não discute muito isso. E começa em situações simples, coisas básicas que a gente acha que não é nada demais, que é só um comentário, que é só uma forma de cuidar, é só uma forma de mostrar que te ama. E muitas vezes, algo que é super importante de eu trazer aqui também, obrigada, Maísa, eu também achei. Uma coisa que é super importante de eu trazer aqui também é o quê? Muitas vezes a pessoa que ela comete a violência psicológica nem sempre ela tem consciência disso. Por quê? Porque o que é divulgado, o que é ensinado é só a questão da violência psicológica quando ela já está num nível extremo, quando ela já está aparente para todo mundo, quando até a própria pessoa que sofre essa violência, ela por si só já consegue perceber. Porque tem muita gente que até você chega assim e diz: mas mulher, você não tá vendo que ele não tá te tratando bem, que isso, que aquilo outro, e a pessoa diz assim: não, eu não acho, eu acho que ele cuida de mim, não concordo com você. Só que o que sai mais, né, na mídia, da experiência das pessoas, são de situações que até a própria agredida psicologicamente, ela já tem consciência, ela já consegue perceber. E o que eu quero, mais uma vez, martelar aqui na cabecinha da gente é que tudo isso tem um início. Você não chega num nível de violência psicológica já no extremo da situação. Não, começa ali de uma forma bem sutil. Algo tão simples que você nem imagina, né? E voltando. Quem agride, né, psicologicamente, quem comete essa violência psicológica de uma forma mais comedida, de uma forma que não se percebe, nem sempre essa pessoa quer cometer a violência psicológica. Tem muitas pessoas, tem muitos homens que eles já fazem isso normalmente e que de fato eles querem, eles planejam inclusive um caminho para fazer com que a mulher ela se sinta mais vulnerável, mais inferior e que com isso, com o tempo, ele vá dominando cada vez mais ela, né? Vá controlando cada vez mais ela. Mas tem alguns homens, tem situações que até a gente mesmo, meninas, que tá aqui nessa live, comete uma violência psicológica e não tem noção, porque não é divulgado como violência psicológica, não é tratado sobre essas coisas mais simples e a gente passa despercebida, né? Então, eu quero trazer sobre isso aqui, conversar sobre isso aqui com vocês, tá? E da mesma forma que foi ontem, quem tem experiência, quem concordar, discordar, coloque aqui. Se tiver uma pergunta específica, aqui do lado dos comentários tem uma interrogação. É só vocês clicarem e colocarem a pergunta aí
para a gente colocar em destaque e conversar sobre isso. Peço que vocês também compartilhem com muitas mulheres nesse aviãozinho que tem aqui ao lado dos comentários. Clica aí, você consegue mandar pelo direct de várias outras amigas de vocês, tá? Então, pra gente começar, né, de fato, falando mesmo cientificamente sobre violência psicológica, existem 2 tipos de violências psicológicas. Ela vem pela ação, pela atitude de fazer alguma coisa, e ela também pode ser uma violência psicológica pela omissão, deixar de fazer alguma coisa. E a gente vai tratar sobre essas 2 aqui, nesse momento, nessa tarde, tá? A violência psicológica, ela tem o intuito de ferir ou de controlar a pessoa. E como eu já disse, algumas pessoas fazem de forma planejada, outras não têm consciência, mas de alguma forma o objetivo é controlar, tá? E aí, quais são os tipos de controles que existem? Tem aquele controle, né, do homem que quer controlar as suas ações. Então, por exemplo, sair. Ele quer controlar se você sai ou não com certas pessoas. Ele quer controlar se você vai sair sozinha ou não. Eu participo de um grupo de WhatsApp que teve uma certa vez que algumas meninas estavam querendo marcar de sair para comer um churrasquinho. E o que acontece? Teve algumas delas que falaram assim: vamos marcar umas 4 da tarde, à noite não, porque meu esposo não gosta que eu saia à noite só com amigas e tal, só com amigos, enfim. E eu também não vou querer fazer isso, porque senão eu vou dar liberdade que ele também saia. Então aí já entra uma situação de confiança, de falta de confiança. E quando no relacionamento não existe confiança, esse relacionamento ele já acabou, tá? Já não é mais um relacionamento saudável, já não é um relacionamento bom de se viver. Porque confiança, ela é uma das características, um dos comportamentos que é a base do relacionamento. Então, se eu não confio nele e se ele não confia em mim, acabou, né? Cadê? Como é que vai funcionar? Como é que esse relacionamento vai fluir? Como é que a gente vai se sentir livre dentro de um relacionamento? Porque tem muitas pessoas que vivem um relacionamento como se fosse uma prisão. Como se assim, a liberdade acabou. Tem gente que diz assim, eu prefiro ser solteira, ser livre do que casado. Só que eu digo pra vocês, eu sou muito mais livre, muito mais feliz. Eu sinto muito mais uma liberdade na minha vida depois que eu casei do que antes de quando eu era solteira. Sabe? E relacionamento bom, duradouro e saudável tem que ser assim. Tem que haver uma relação de confiança. Se eu não confio e ele também não confia em mim, já era, gente. Sabe? Já era. Precisa haver essa liberdade, porque amizade é um relacionamento que precisa ser cultivado e que ele é bom, que ele é positivo e que a gente tem que viver esses relacionamentos de amizade, né? Inclusive, eu sou uma pessoa muito dada. Eu gosto de abraço, eu gosto de me comunicar, já deu pra perceber, né? E meu esposo ele já é um pouco mais centrado, ele é mais calado, ele fala bastante quando já tá mais ali íntimo, já tem uma convivência com as pessoas e tal. Só que ele não é muito de estar em convívio com amigos, diferente de mim, né? Então, assim, ele não é muito de sair com os amigos dele, ele não é muito de entrar em contato com os amigos deles. E isso acaba fazendo o quê? Com que exista uma diferença entre eu e ele. Só que isso não faz com que eu, de alguma forma, seja impedida de sair. Eu saio tranquilamente. E olha, eu saio com mulheres e homens sem o meu marido. Oi, voltei. Uma ligação que chegou aqui, como sempre. Então eu saio com amigos e amigas e sem o meu esposo. Eu não preciso o tempo todo estar grudada nele. Ele não sai tanto porque é o jeito dele, mas isso não faz com que eu deixe de sair.
Só que de alguma forma eu incentivo ele, sabe? Saia com seus amigos, valorize suas amizades, eu sei que é o seu jeito, mas seus amigos têm um jeito de querer sair. Na maioria, quando ele sai, é porque os amigos chamam, ele nunca chama. Mas eu digo, ó, ele valorize suas amizades, porque a amizade boa, verdadeira e gostosa de se viver tá difícil. Então a gente precisa valorizar as amizades que a gente tem, né? E aí tem essa questão, né? A violência no sentido de querer controlar suas ações. Sair, se você trabalha, se você não trabalha, se você muda de emprego, se você não muda de emprego. Existe o diálogo, que vocês podem conversar e juntos pensar no melhor, né, de argumentos, trazer os pontos positivos e negativos. Agora, quando não existe essa conversa de trazer pontos positivos e negativos, a pessoa ela simplesmente está querendo controlar. Se você trabalha, se você não trabalha, se você precisa, se você não precisa, e a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, nós mulheres, porque muitas vezes é a gente que permite que esse controle exista. A gente deixa ali na brechinha inicial que isso venha acontecendo e cada vez mais vai aumentando, e quando a gente viu, já tá ali no extremo da situação, tá? A segundo tipo de controle é seus comportamentos. Eu já trouxe aqui para vocês, na verdade na live de ontem, vou trazer novamente, que eu e meu esposo somos diferentes, como eu já disse para vocês, né? E a minha forma de me comunicar, de falar, de tirar onda entre amigos, até só entre pessoas conhecidas que não são amigos, é extremamente diferente da dele. E quando a gente até namorava, ou no início do casamento, eu hoje tenho 4 anos e meio de casada mais ou menos, ele ficava tipo assim, às vezes eu tava conversando entre algumas pessoas e eu sempre falei muito abertamente sobre todos os assuntos, inclusive sobre sexo. Então eu gostei muito de brincar, sempre gostei muito de brincar sobre esse assunto, de falar sobre esse assunto de uma forma aberta. Tanto que eu já cuidei, assim, eu já fui líder de adolescentes e eles gostavam muito porque eu falava coisas de uma forma aberta que eram vistas como tabus, que os pais meio que escondiam. Claro que eu não exagerava na comunicação, mas eu falava abertamente e isso fazia toda a diferença. Então eles gostavam, porque eu me abria, eles podiam tirar dúvidas, poderiam conversar comigo. E tinha vezes que eu tava em roda de conversa e brincando e tirando onda sobre esse tipo de assunto e meu esposo, ele tipo, tava segurando minha mão assim e eu sentia ele apertando minha mão, sabe? Tipo, pra querer controlar o meu comportamento naquele momento, a minha forma de falar. E como eu disse pra vocês, nem sempre essa forma de querer controlar, a pessoa vai no intuito ruim. Ele estava tentando ali cuidar de mim no sentido de cuidado como você fala, o que você fala, porque as pessoas podem te julgar, podem te mal interpretar. Só que aí depois de um tempo a gente foi conversando e eu fui trabalhando com ele que eu não me importava com o que as pessoas pensavam, o que mais importante era eu ser quem eu sou. E eu gostava de conversar sobre aquilo, eu gostava de falar sobre aquilo e eu queria que ele parasse de tentar me controlar nisso daí, porque isso estava me incomodando. Então eu me impus, eu falei de forma firme a forma como eu não aceitava que ele quisesse me controlar. Era o meu jeito e eu não iria mudar por causa que ele não concordava. Problema do povo, dane-se a opinião das pessoas, isso não me incomodava. Então ele começou a entender isso daí, que somos diferentes, e hoje, pelo contrário, ao invés de ele ficar ali me apertando, tentando me controlar, ele acaba rindo com as coisas que eu falo, ele acaba se divertindo, ele acaba dizendo, ela é assim mesmo, ela é toda pra frente, ela fala mesmo o que pensa. Então, eu consegui virar o jogo. E isso é uma coisa que eu trago como exemplo e alerta pra vocês. Porque no início, se existe um comportamento desse, do seu parceiro, namorado, noivo, marido, o que for, e mesmo que a intenção não seja negativa, seja positiva ou que seja negativa, se você se posicionar já num primeiro momento, isso faz toda a diferença para que não continue e não aumente essa violência psicológica, tá entendendo? Porque a violência psicológica, ela acontece no sentido de que, quais são as consequências? Você se diminuir, você se sentir humilhada,
você parar de viver, de ser quem você é, de ter a sua própria existência, porque você começa a viver o que outra pessoa quer que você viva. Você começa a agir, a se comportar e a fazer o que a outra pessoa acha que é certo, o que a outra prefere. Claro que no relacionamento, como eu sempre digo, tem que haver o diálogo, o consenso, mas não se anular. É um sacrificar um pouquinho do outro para ir agradando, ir se ajustando, mas não se anular para que a gente viva só a vida do outro. Isso é sofrer violência psicológica. Quando eu deixo de existir, de ser quem eu sou, de viver a minha realidade, de fazer o que eu gosto de fazer, de me comportar como eu gosto de me comportar, porque o outro não gosta da forma como eu tô agindo, da forma como eu tô falando. Então, se a gente já de início perceber esse tipo de comportamento, seja ele com uma intuição, com uma intenção, na verdade, positiva ou negativa, a gente já consegue controlar ali, né, o homem na nossa relação para que essa violência psicológica ela não se torne algo grave, certo? Tá dando para entender aí, até aí, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Vocês concordam comigo, discordam? Eu quero que vocês falem aí e debatam comigo, tá bom? Discutam comigo, beleza? Outra violência psicológica é quando a pessoa ela quer controlar as suas decisões. Então, por exemplo, como eu tinha falado no início, decidir se você trabalha, se você muda de emprego. Então, por exemplo, você hoje trabalha num local que você ganha R$1.500 e surge uma vaga de emprego para você ganhar R$4.500. Só que um exemplo, você se sente muito feliz no trabalho que você está hoje. E aí você comenta com o seu parceiro, com o seu esposo, que você tá querendo não aceitar essa proposta de 4.500. Ele diz, não, você tem que aceitar, você vai ganhar muito mais. Não, você tem que aceitar, você é doida. Você seria muito burra se você não aceitasse essa proposta. Você vai ganhar R$3.000 a mais. Deixe de ser besta, minha amiga. Deixe de ser burra. Aceite, a gente tá precisando. Então, é uma forma de controlar a sua decisão, sendo que para você, para sua qualidade de vida, para o seu bem-estar, para você vai ser melhor continuar na onde você está, porque você gosta da atividade, você gosta do clima do seu trabalho. E aí, quando o homem ele tenta controlar e impor que você tome uma decisão de ir para o outro porque ganha mais, isso é uma violência psicológica. Agora, outra coisa é, amor, recebi essa proposta. Aí ele senta pra você e conversa assim, veja bem, como é que você se sente no seu trabalho hoje? Aí você diz, você acha que vai gostar da atividade desse outro trabalho? Essa empresa que está oferecendo R$4.500 é empresa grande ou pequena? Você tem condições de crescer? Você tem plano de saúde? Você tem plano odontológico, etc. No de hoje, você se sente feliz? É R$1.500, mas é uma empresa nacional, é multinacional? Tem possibilidade de você crescer com o tempo e ganhar mais? Tenho. Tem plano de saúde, tem plano odontológico? Tem. Então, a partir daí, ele te ajudando, inclusive, a te mostrar os pontos positivos e negativos, aí sim é uma conversa, é um diálogo que ele te ajuda a você tomar a decisão final, porque é sobre o seu trabalho, é sobre o seu dia a dia na sua profissão. Agora, querer impor, porque para ele vai ser melhor, vai ser mais cômodo que você ganhe mais, aí é violência psicológica e não é bem assim. E aí você tem que bater o pé, não. Você quer ganhar mais, mas o trabalho é meu. Então quem vai escolher onde eu fico sou eu, é onde me faz bem, é onde eu vou estar bem, com qualidade de vida, tá? Então é desse jeito. E às vezes o homem até ele usa a ameaça para fazer com que você queira decidir pelo que ele quer. Então às vezes ele diz assim, tá, você tá ganhando R$1.500, surge uma proposta para você ganhar R$4.500, 3 vezes mais. Você sabe que a gente tá querendo comprar um carro, trocar de carro, comprar um apartamento, e você não faz isso. Então, a partir de hoje, você vai viver sozinha com seus 1.500, vai comprar suas roupas, vai pagar a metade das contas, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Começa a ameaçar para que você queira decidir pelo que ele quer. Isso é um absurdo. Porque num relacionamento que é verdadeiro, que há amor, o outro preza pelo seu bem. O outro quer que você se sinta feliz com o que você está fazendo, independente de ganhar pouco ou muito. E o outro não enxerga assim, 1.500 seu, 5.000 eu ganho, então é meu, 5.000, 1.500 é seu.
Não, relacionamento de verdade e saudável, a parte financeira tem que ser uma parte muito bem organizada e definida. É nosso. Não é 5 mil e 1.500, 5 mil seu e 1.500 meu. É 6.500 nosso. O que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Quais são as minhas necessidades? Quais são as suas necessidades? Ah, mas você, mulher, você tá gastando mais. É óbvio que mulher de alguma forma gasta mais. Mulher cuida de cabelo. Mulher gosta de comprar maquiagem. Mulher tem mais necessidade de roupa do que homem. Concordam comigo? Isso é uma realidade, é um fato. E daí que a maior parte do dinheiro vem dele? E daí? Hoje, a minha realidade atual, meu esposo, ele ganha mais do que eu, tá? Tem mês ou outro que de alguma forma eu tiro mais, porque nós dois somos autônomos. Mas de forma geral, ele tira mais do que eu. Você já pensou se fosse dessa forma o nosso comportamento em relação ao financeiro? Ah, porque ele ganha mais, o dinheiro é dele, porque eu ganho menos, o que eu ganho menos é meu. Não, é de nós dois. E nós dois decidimos juntos o que vai fazer. E muitas vezes, quem usa mais a parte que ele ganha sou eu do que ele em benefício próprio. E tá tudo bem, nós casamos conscientes disso e de que é nosso, que o fato de sermos assim me faz feliz e o fato de eu estar feliz faz ele se sentir feliz porque eu estou feliz. Consegue entender? Então, essa questão de muitas vezes colocar o dinheiro como uma ameaça para você fazer o que ele quer é uma violência psicológica absurda que você precisa se manifestar logo, se colocar logo, se posicionar de início. Não deixa que isso se prolongue, porque depois é mais difícil de reverter a situação. Hoje, se for no início, se você percebe que está ali em uma coisa simples, sutil, dá tempo de você sentar, conversar, se posicionar e o relacionamento continuar bom, mesmo tendo tido uma violência psicológica basiquinha ali, sabe? Quando já está no nível mais avançado, é muito mais difícil você conseguir, inclusive, que reverta e que o relacionamento continue bom. A probabilidade é que você precise romper o relacionamento para acabar de vez com essa violência psicológica, tá? Então, comece a perceber nos simples detalhes, nos simples comportamentos essa violência daí. Outra coisa é querer controlar suas crenças. Querer controlar o que você acredita, querer controlar os seus valores, querer controlar os seus princípios, né? Querer controlar no que você vai acreditar. Então, por exemplo, eu conheço casais que eles começaram a se relacionar e os dois, por exemplo, vamos lá, os dois eram espíritas. E durante o relacionamento, a mulher decidiu se tornar católica ou evangélica, enfim. E aí o homem começa a pressionar, a dizer que é um absurdo, que ela tá ficando doida, ou vice-versa, tá? Não respeitam isso daí. Quando você já tá num relacionamento que uma pessoa ela decide mudar a crença dela, ela decide mudar no que acreditar, é um caminho diferente. Agora, quando você tá conhecendo essa pessoa, é muito importante que vocês dois pensem da mesma forma, que vocês dois acreditem da mesma forma, que se tiverem religião, vocês tenham a mesma religião, para que não haja brigas desnecessárias no relacionamento, porque querendo ou não traz, tá? Principalmente quando os filhos vierem, aí os filhos vão seguir a quem? O pai ou a mãe? E é muito importante que isso aconteça, beleza? Então, assim, o objetivo de uma violência psicológica é colocar medo, é humilhar, é ameaçar e, por exemplo, se você fizer isso, você vai perder aquilo. Se você fizer dessa forma, se você quiser sair com suas amigas, eu não vou bancar, você vai ter que se virar, vai ter que arranjar dinheiro, porque você depende de mim, então o fato de você depender de mim, você só vai sair se eu quiser que você saia. Eu não quero que você saia. Então isso é uma violência psicológica. Outro tipo de frase: você não vai conseguir, melhor não arriscar. Por exemplo, a pessoa quer fazer algo novo, a pessoa quer empreender alguma coisa. Aí o marido, o esposo vai lá e diz: você não vai conseguir fazer isso daí não. Você vai se arriscar demais, é capaz de você fracassar, sabe? De você jogar dinheiro fora. Quantas vezes você já tentou várias coisas e não conseguiu? É melhor você desistir. Isso é uma violência psicológica. E se a mulher ela não tiver uma segurança muito grande de si mesma,
o psicológico dela, o cérebro dela acaba acreditando que ela não é capaz e ela desiste. Ela desiste de viver os sonhos dela, de viver possibilidades de melhorar, porque o homem está denegrindo ela, está dizendo que ela não é capaz e que ela não vai conseguir. Isso é uma violência psicológica que destrói uma mulher, que destrói a autoestima da mulher, que destrói a força dela, que destrói a crença de que ela é capaz, de que ela consegue, é só fazer o que tem que ser feito que ela consegue, né? Então, esse tipo de violência psicológica, nesse caso aí, já não é assim, ele tá falando com a intenção positiva. Não, aí já é com a intenção negativa mesmo. Ele tá destruindo a sua imagem, tá destruindo a sua força. E você não pode permitir que isso aconteça, tá? Outra frase: se fizer isso, não vou te apoiar. Se você decidir que vai, por exemplo, a questão do emprego que eu falei, se você decidir que vai continuar de R$1.500, eu não vou te apoiar. E outra coisa, acontece muito vamos dizer que existe essa proposta, né? Trabalho hoje ganhando 1.500, tem uma possibilidade de ir para o trabalho que ganha 4.500. O marido quer que eu a qualquer custo trabalho no de 4.500, mas eu me sinto bem no de 1.500, eu enxergo mais possibilidade de crescimento, mesmo que a longo prazo eu sei que vai ser melhor para mim continuar aqui. Aí às vezes o marido, ele diz assim, ele traz a ameaça: você vai ter que viver com seus 1.500, você sabe que a gente precisa de dinheiro, você tinha que ir para os 4.500, e ele ainda diz assim: se você for demitida desse emprego, eu vou mangar na sua cara, eu vou passar na sua cara que você foi demitida, porque eu disse a você que era para você ir pro de 4.500, você não quis ir. E se de fato você for demitida? Se acontecer, porque pode acontecer. Você está numa empresa privada, você pode ser demitida. Se isso acontecer, você tem que estar muito firme da sua posição, do que você decidiu, porque senão esse homem vai destruir você muito mais, porque ele vai jogar na sua cara mesmo. Eu disse pra você ir pro outro emprego, você não quis, e aí agora, olha, tá demitida, tá sem dinheiro, pois só vai agora comprar roupa quando você trabalhar, quando você conseguir um emprego, porque eu não vou comprar roupa nenhuma pra você, nem pense em usar meu dinheiro pra passear, pra tá saindo, porque não vai. E outra coisa, não vamos viajar, não vamos fazer mais nada. Então isso também é uma violência psicológica, e que muitas mulheres não têm essa noção. Principalmente quando você for decidir uma coisa por você, decida com muita segurança, sabendo que existe a consequência, que existem os riscos de lá na frente não dar certo. E você precisa estar segura assim: sim, não deu certo, foi minha escolha, estou feliz de não ter dado certo, mas de eu ter escolhido e não ter escolhido por você, eu não me arrependo disso, sabe? E realmente ter essa firmeza muito ali, fincada na sua mente, no seu coração, no seu íntimo, porque senão a destruição vai ser muito maior, vai ser muito mais grave, tá? Vamos lá. Como eu falei, muitas vezes passa na cara, tal. Um ponto muito importante. Por trás da violência psicológica, muitas vezes tem a depressão, tem a ansiedade, tem a síndrome do pânico, que é um dos tipos do transtorno de ansiedade. E muitas vezes uma pessoa que ela tá passando por uma violência psicológica, seja básica ou seja grave, ela pode estar passando por um processo depressivo, pode estar ali no iniciozinho da depressão. E se você estiver nesse caminho, se você conhece alguma mulher que está nesse caminho, pede para ela parar, observar como é que tá o relacionamento, a situação, como esse marido tá tratando, o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, se ele tá querendo controlar. Então, tudo isso tem que ser levado. Síndrome do pânico, uma pessoa que com qualquer coisa fica angustiada, quer sumir, tá desesperada, não aguenta ficar naquele ambiente, também pode ter aí uma violência psicológica no fundo, certo, gente? Então, eu vou passar agora para falar para vocês sobre os tipos de violências psicológicas. Tem a violência verbal, que é através de xingamentos, de palavrões. Pode ser só no oculto entre vocês em casa, ou pode ser exposta para todo mundo ouvir, para todo mundo perceber, não tá nem aí. É realmente uma humilhação na frente de outras pessoas, né? E tem a moral, que são acusações, difamações, humilhação moral. E eu vou falar para você alguns exemplos
de... Não exemplo qualquer que eu tô criando aqui, tá? São situações que eu já vi acontecendo, que eu ouvi experiência de alguém e que eu estive presente em alguma situação dessa. Primeira, de acusação. Teve uma situação que eu assisti um vídeo esses dias e que uma mulher, ela tava com seu namorado, inclusive início de relacionamento, início assim, final da adolescência, início da juventude, estudava ainda na escola e eles sempre iam para uma pizzaria. Já era comum irem para essa pizzaria, eles iam geralmente dia de semana, porque era mais tranquilo, era menos gente, eles não gostavam de tanto barulho e tal. E aí teve um certo dia que eles foram e nesse dia apareceu lá o amigo do irmão dela, do irmão dessa menina. Ele apareceu lá. E ele falou com ela, normalmente, como qualquer conhecido fala com você na rua. E ele falou assim pra ela, oi, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá seu irmão? Ela disse, eu tô bem, meu irmão tá bem, nunca mais você foi lá em casa pra jogar videogame com ele e tal. E sua mãe, sua família, como é que tá? Pronto, essa conversa aí normal, né, de educação mesmo, de saber como é que um e outro tá, a família. Enfim, ela percebeu o namorado começando a ficar diferente, com a cara fechada. E quando o rapaz saiu, se afastou e foi sentar na mesa dele, simplesmente o namorado dela levantou, saiu da pizzaria sem falar nada. Por sorte, eles não tinham feito o pedido, então ela pediu desculpa ao garçom e saiu, foi atrás dele. Diz que andou 3, 4 quarteirões, ela indo atrás dele, ele na frente, ela andando rápido atrás dele, perguntando, o que foi, amor? Fiz alguma coisa de errado? O que foi que aconteceu? E aí já começa um primeiro erro. Ela já começou a perguntar se fez uma coisa de errado. Por que ela não pensou antes se fez alguma coisa de errado ou não? Porque ela não fez. Não aconteceu nada demais. Então ela já abriu uma brecha para ele mostrar que ela fez alguma coisa de errado. E aí depois de uns 4 quarteirões andando, ele parou assim numa esquina. Começou a falar bem alto, era à noite, ela ficou um pouco com medo porque não era rua movimentada, não estava numa rua movimentada. E ele começou a dizer assim para ela, como é que você faz isso na minha frente? É um absurdo, você tava dando mole pro cara, você tava dando ousadia pra ele, na minha frente, que cara de pau, isso é muita sem vergonhice e tal. Aí a gente se pergunta, né? Como assim? Como assim dando ousadia e dando mole só porque falou com o cara? É só pra ela falar com ele a partir de hoje, o único homem que ela pode falar é esse? E veja, início de um namoro, em uma situação específica ali na rua. Se esse relacionamento, ele fosse adiante, ele continuasse, qual a probabilidade dessa mulher estar vivendo hoje? Presa dentro de casa, não podendo sair com ninguém, não podendo falar com ninguém, telefone sendo controlado, toda hora se ela saísse para algum lugar, se saísse, se pudesse sair, mandando mensagem, você tá onde? O que é que você tá fazendo? Você já tá atrasada 5 minutos. E isso é violência psicológica, gente. Mas vejam, não começou assim, começou lá atrás, lá no início, reclamando porque falou com um rapaz na pizzaria. Vocês conseguem perceber que a violência psicológica, ela começa aos poucos. E se a gente estiver atenta a isso, perceber como está o nosso relacionamento, a gente já consegue ali quebrar isso daí de início. E se o homem ali ele estiver disposto a entender, a reconhecer que está fazendo coisa errada, que está falando errado, que está agindo errado, tem como a gente continuar um relacionamento bom e saudável. Mas se ele for resistente, você já percebe que vai ser disso para pior e dá para você cair fora o quanto antes. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A violência psicológica, ela começa no pequeno, no pouco. Outra coisa sobre violência moral é difamação. Eu ouvi uma história há mais ou menos um mês e pouquinho, de uma moça que ela é casada, tá? Tem filha. E o marido dela é daqueles que atualmente bebe, chega tarde em casa, chega agressivo, trai ela na cara de pau, leva mulheres pra casa deles na cara de pau, é tudo claro assim, não tem nada escondido, nada oculto. E ele ainda
criou na cabeça dele de que ela estava tendo um caso com um vizinho e que estava levando esse vizinho para casa dela enquanto ele estava no trabalho ou enquanto ele estava na rua farreando. Esse vizinho, coitado, era recém-casado, recém-morador desse local, desse condomínio, desse bairro, enfim. E esse homem, o marido dela, ainda foi brigar, dar murro, trocar murro com esse cara. O rapaz ficou traumatizado, se mudou, não passou nem uma semana no apartamento que ele comprou, se mudou porque não gostou da situação. Veja, ele trai na cara de pau, ele leva mulheres para casa dele e ainda inventou uma história de que a mulher estava traindo ele com o vizinho, levando ele para casa. Ou seja, estava difamando a imagem dele. Ele que estava fazendo a merda, ele que estava traindo e humilhando a mulher e queria jogar para ela. Agora, o pior de tudo, sabe o que é? Sabe qual é o pior de tudo, gente? É que essa mulher, a esposa dele, vive postando fotos com o marido, como se nada disso acontecesse, como se tivesse um relacionamento perfeito, altas declarações de amor, só que por dentro ela está destruída. E sabe outra coisa pior ainda nessa situação? A mãe dela disse para ela não se divorciar. Disse que ela tem que perdoar, que ela tem que lutar pelo marido, que ela não casou para se separar. O que as pessoas vão falar dela? Que a filha dela não casou para isso, para se divorciar, que ela tem uma filha que tem que continuar casada, que família tem que continuar ali para sempre. Sim, família continua quando é família, mas nesse caso não é família não. Isso é escravidão, isso é humilhação, isso é difamação, isso é tortura, destruição de uma mulher. É anulação de uma mulher. E ela é nova, gente. E mesmo que já fosse bem mais velha, ainda tem muita coisa para viver, a vida dá para ser muito diferente. E ela aceita isso, ou seja, ela está sofrendo uma violência psicológica, além da física, sofre uma violência psicológica do marido, é uma violência moral, porque ela é traída e é ainda acusada de trair. Ele não aceita que ela saia. Ainda sofre violência psicológica da mãe, que meio que a obriga, e o fato de ela, de alguma forma, começou lá no início, como eu disse. Lá no início começou com coisinha pouca e ela não percebeu, não cortou isso daí e hoje chegou a esse nível. Não é na primeira semana que chega a acontecer uma coisa dessa e você continuar no relacionamento, né? E aí ela tá permitindo que a mãe a obrigue a continuar casada. Ela tá permitindo que o homem a faça acreditar que ela tá traindo e que ele é o bom da história. Ela posta fotos com ele. Vejam o absurdo da situação. Gente, o que é que tá passando na cabeça dessa mulher? O que é que tá acontecendo com ela? Como é que ela tá se sentindo? Eu falei ontem na live que se eu pudesse, eu saía assim, entrando de casa em casa, pegando na mão de cada uma dessas mulheres, dizendo: minha filha, saia, vamos embora. Vamos embora agora, desista desse relacionamento, pare com isso, porque você tá desistindo de si mesmo se continuar com esse cara. Saia, dá vontade de arrancar, assim, dizer: bora, eu vou te ajudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Infelizmente eu não posso. Por quê? Porque a pessoa ela tem que querer ser ajudada. Ah, Samela, mas eu não encontro possibilidade, eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir sozinha, eu não vou conseguir sustentar, eu acho que eu não vou encontrar outra pessoa, eu acho que vai ser pior sem ele, né? Ruim com ele, pior sem ele. Gente, que frase absurda. Ruim sem ele, pior sem ele. Não, é péssimo sem ele. Com ele vai ser maravilhoso. No início vai ser difícil, porque por mais que ele te maltrate, você estava acostumada a conviver com a pessoa, a dizer que tinha um homem, a dizer que tinha um marido. Por mais que a vida fosse cruel, difícil. Mas depois você se acostuma, é como um luto. Primeiro dói, você sofre, você chora, você quer negar que perdeu aquela pessoa, mas depois você vai acostumando. Aquilo ali vai criando uma cicatriz e sua vida vai seguindo da mesma forma. É esse relacionamento destrutivo que você precisa acordar e sair. Saia. Ah, não tenho força, tô com medo, pede ajuda, porque é possível. Para todas vocês é possível sair de um relacionamento que você está sendo violentada psicologicamente. E a maioria de nós
passa por isso, sofre violência psicológica, não tem consciência, porque não sabe, porque não tem informação, e é por isso que eu tô aqui, para alertar vocês, para despertar vocês, que a violência psicológica, ela começa no pouquinho, não é em situação grave não, é em detalhes. É em querer controlar uma roupa sua, e de forma sutil, sabe como? Você coloca lá uma blusa de gola alta, eu gosto muito desse exemplo. Você coloca lá uma camisa de gola alta, camisa comprida, aquela de algodão, bem de crochê, que deixa você bem elegante, que de fato deixa. Aí o homem chega pra você e fala assim, eu gosto de você assim, linda, maravilhosa, só quero que você ande assim agora. Amor, você fica perfeito nessa roupa. Quando você coloca uma blusa de alça, não gosto não. Não fica tão interessante, sabe? Quando você coloca essas blusas assim um pouco decotadas, que fica mostrando aqui que você tem umas manchas, fica feio, você tem que esconder isso. Além de estar diminuindo a mulher, fazendo ela se sentir feia, ele usa esse discurso, ele usa essa fala para fazer com que ela só queira vestir a roupa de gola alta, de manga comprida, para não mostrar nada dela. Isso é uma violência psicológica. Que é diferente de o homem chegar e dizer assim, poxa, você ficou tão bonita com essa camisa de gola alta, ficou mais elegante, mais bonita. Acho que você chama mais atenção desse jeito. Você fica mais atraente, mais bonita desse jeito. Mas no outro dia, quando ela coloca um vestidinho de alça, de tomara que caia, ele olha pra ela e diz assim, tá linda também, amor, linda. Eu prefiro do outro jeito, acho você mais bonita, mas assim você também fica linda. Se vista como você quiser, porque você é maravilhosa de qualquer jeito. Aí sim você vê que é um elogio verdadeiro, que há um respeito, que ele admira você mais com a roupa do que outra, mas que você é linda de qualquer jeito. Mas quando é fingir assim, nossa, você fica linda com essa roupa, não use mais as outras, aí é violência psicológica. É querendo controlar o que você veste ou deixa de vestir. E como eu disse, são com pequenos detalhes que essas coisas vão acontecendo, que eles vão controlando, você não percebe e você tá aí sofrendo a violência psicológica tão simples, tão sutil, que nem parece que é violência psicológica. É querer controlar a sua roupa, é querer controlar o seu cabelo. Eu tenho uma paciente, dentre várias, mas eu tenho uma paciente que ela teve um relacionamento aí de anos e ela, durante o relacionamento, ela pintou o cabelo de preto e mantinha essa cor. Depois que ela terminou o relacionamento, que superou, que tá superando cada vez mais, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Pintou o cabelo assim, bem loiro. Ela disse, nossa, como você fica muito mais bonita de loiro. Ela disse assim, você acredita que eu sempre fui loira, mas o meu namorado, meu noivo, não gostava do meu cabelo loiro e ele pediu pra eu pintar de preto e ele não queria e eu cedi. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, deixou de ter um cabelo que ela ama, que ela se sentia melhor porque o noivo preferia ela de cabelo escuro. Agora, será que ele não achava atraente uma mulher de cabelo loiro? Porque ele conheceu ela loira. Então ele se atraiu por ela loira. Será que o fato dela ser loira, ele achava que atraía mais os olhares e ele não queria que ela fosse olhada? E aí coloque só o seu cabelo preto? Será? Teve uma vez que assim, eu já tive cabelo castanho, eu já tive cabelo todo loiro, eu já tive luz, eu já tive ombre hair, eu já pintei o meu cabelo um cobre que no sol ficava levemente ruivo. E aí teve uma pessoa que chegou assim pra mim, menina, e o seu marido não reclama não, é de tanta mudança nesse cabelo? Aí eu, hã? O quê? Não entendi sua pergunta, repita aí por favor, que eu realmente não consegui entender. Ela, seu marido não acha ruim não que você fica mudando de cor, a cada ano, de meses em meses, você muda a cor do seu cabelo? Aí eu digo, gente, não acredito que você está me perguntando isso. O cabelo é meu. Eu pinto o cabelo da cor que eu quiser. Eu deixo o cabelo do tamanho que eu quiser. E ninguém vai mudar isso em mim. O cabelo é meu. Como é que eu tenho que ficar agradando o meu marido? O meu marido pode ter uma preferência? Pode. Eu posso dar ouvidos a ele? Posso. Mas a opinião dele me agrada? Não. Então eu não vou pintar assim. Eu vou pintar do jeito que eu quero. E já perguntaram ao meu marido. Até ao meu marido já perguntaram. Eita, ontem tava com a morena, hoje tava com a loura.
Ele disse, eu tenho várias mulheres em uma só, eu gosto assim. Aí eu digo, tome, filho do Curisco. É isso mesmo, fale mesmo. Porque se fosse o contrário, meu amor, ia ouvir era de mim, né? Então, meu marido, ele já é muito consciente disso. De que eu uso meu cabelo do jeito que eu quiser. Às vezes eu chego em casa, tipo, eu fui pro salão fazer unha. Aí, no salão, me deu vontade de fazer alguma coisa no cabelo. Aí eu volto pra casa de um jeito totalmente diferente. Chega ele e se surpreende. Ele, oxente, e o que foi? Aí eu digo, me deu vontade de mudar, né? Então, é isso, são em pequenos detalhes. A cor de um cabelo, o formato de um cabelo. Teve outra situação. Eu estava, há poucos meses, em um encontro de amigos, né? Encontro de casais. E teve uma mulher que ela tava lá, uma das mulheres do casal que ela tava lá. E ela saiu, né? Foi ao banheiro. E depois do banheiro, ela voltou com o cabelo de uma forma diferente. E ninguém tinha percebido, porque assim, não foi nada demais, foi só um detalhe. E aí, assim que ela sentou na mesa, a reação do marido foi: "Aff, já tá com esse cabelo no meio, lambido, você não sabe que fica estranho assim, vixe, vixe, vixe. Bota esse cabelo pra trás, bota esse cabelo pro lado." Aí eu olhei assim, fiquei assim, gente, que coisa estranha. E é uma coisa assim que parece ser besta, né? Parece ser besta. Eu falei, gente, que coisa estranha. Por que esse homem tá fazendo isso? Por que ele tá falando isso? E aí ela ficou toda envergonhada. Aí falou, não, é porque meu cabelo tá caindo aqui. Aí eu coloquei ele mais ou menos desse jeito pra esconder. Ou seja, ele envergonhou ela, porque expôs lá uma opinião dele de que acha feia. Ela, com aquele tipo, o formato do cabelo que tava. Acabou expondo uma coisa que ela tava querendo esconder porque ela tava com vergonha. Eu fiquei mais triste ainda com a reação dela, porque ela mudou o cabelo dela e ficou calada. Não falou nada. E aí, isso passa como se fosse algo normal, sabe? Por quê? Porque ele é um marido que cuida dela, que compra as coisas, que compra roupa, que sustenta ela. Só que isso não é pra cobrir uma violência psicológica. A gente olha assim, parece uma coisa tão besta, tão simples, mas é grave. Gente, o cabelo da mulher tava só no meio. E ele falou na frente de todo mundo, que não gostava e que mostrou insatisfação. E ela mudou. Sabe qual seria a minha atitude? Sim, você não gosta? Ok, mas eu gosto e eu vou deixar meu cabelo assim. Tá entendendo? Não dá. Foi humilhante. Eu fiquei com vergonha por ela. E o meu maior medo é que ela não tenha falado nada depois. E isso, a probabilidade é que vá aumentando aos poucos. E que isso vai interferindo cada vez mais nela. E cada vez mais ela se anule, ela permita ser anulada. E vá vivendo só as vontades dele, só o que ele gosta. Tem muitas mulheres que não cortam o cabelo porque o marido quer ela de cabelo longo. Tem muitas mulheres que não pintam o cabelo porque o marido não quer ela de cabelo claro, não quer ela de cabelo escuro, não quer ela de cabelo ruivo. Tem muita mulher que não compra certa roupa do estilo que ela gosta porque o homem não gosta. E cadê essa mulher? Vai deixar de existir? Vai deixar de ser quem ela é? E de uma violência psicológica tão simples, tão sutil, fingida de amor e de cuidado, acaba avançando e pode chegar inclusive a uma violência física, a uma violência sexual. E eu quero que vocês despertem e entendam que violência psicológica começa no pequeno, no sutil, no que é fingido de amor e cuidado. E você precisa sentar com ele para conversar e dizer, eu não quero ser tratada assim. Você não vai controlar isso. Eu gosto dessa forma e vou escutar sua opinião. Mas no final, quem vai decidir a cor do meu cabelo sou eu. Quem vai decidir se eu vou colocar meu cabelo no meio, meu cabelo lambido para trás, meu cabelo de lado, meu cabelo de cocó, meu cabelo rabo de cavalo, meu cabelo solto, meu cabelo para frente, meu cabelo para trás, sou eu. É eu quem tenho que me sentir bem primeiro.
E o cara que tá ao lado dela tem que ficar feliz e achar ela linda e maravilhosa por ela estar se sentindo bem. Isso sim é amor. O resto é palhaçada. Tá? A gente tá chegando já no finalzinho, até porque eu tenho um paciente. Tem outras aí que é indiferença. A indiferença, como é a violência psicológica de indiferença? É quando o homem não dá a atenção devida à mulher, não passa o tempo que precisa passar com a mulher, porque só quer viver saindo, só quer viver trabalhando. Isso é uma violência psicológica, que a gente não pensa que é, né? Acha que é só o jeito dele, é desleixo, tal, é rotina. Quem manda é rotina, minha amiga? Descria essa rotina, essa coisa chata, vai criar uma coisa nova, inventa com ele novas coisas, para de botar desculpa na rotina, pega. Que é isso? Quanta desculpa fuleira. Sério mesmo, eu fico revoltada com essas coisas. É muita desculpa fuleira, desnecessária. Toma atitude, faz alguma coisa. Então, assim, muitas vezes tem essa violência psicológica da indiferença, de você não suprir as necessidades básicas daquela pessoa, até umas necessidades mais complexas. Necessidades básicas como o quê? Como atenção, como tempo de qualidade com essa pessoa, como roupas, como alimentação, como cuidado, né, o carinho do dia a dia. Muitas vezes a ausência, a falta de sexo é uma violência psicológica. Às vezes a mulher ali, ela tá com desejo, tá querendo fazer sexo, mas o homem, ele se atola de trabalho, ele diz que tá cansado, mas quando é o contrário, a mulher tem que fazer. Então isso tudo é uma violência psicológica, você deixar ser indiferente à necessidade e ao desejo da mulher também querer fazer sexo. Porque a mulher também deseja, a mulher também tem tesão, a mulher também tem vontades. E essa indiferença do homem para com ela é uma violência psicológica. A outra é desqualificação, quando o homem ele quer fazer com que o que a mulher pensa, faz, acredita, fala, são coisas inúteis, são coisas bestas, sem tanta relevância. Então ele acaba anulando essa mulher. Por quê? Porque ele desqualifica, ele diz que ela não é capaz, ele diz que ela não vai conseguir. Ele diz, você não é tão bonita assim, então não precisa fazer isso. Então é outro tipo de violência psicológica. Aí tem a perseguição, que são brincadeiras de mau gosto. Ah, você é gorda, seu cabelo tá horroroso, sabe? E que pé feio é esse? Que dedo estranho. E aí você vai começando, de alguma forma, às vezes a mulher ela até ri pra fingir que não tá sentindo, que não tá magoando ela, mas lá no fundo tá. E se a mulher lá ri, isso aumenta a probabilidade dele continuar fazendo isso. Então você tem que se posicionar e dizer assim, olha só, eu não tô gostando do que você tá falando. Se eu tô gorda e ponto final. E eu vou ficar assim se eu quiser, e se eu não quiser eu mudo, problema seu. Se tiver insatisfeito, vaze. Saia daqui, vaza, vai embora, né? Então tem essas brincadeiras que de alguma forma é no objetivo de destruir a sua imagem, de fazer você se sentir mal, e você, pela frequência desse comportamento e dessa fala dele, você acaba até acreditando que é feia, que não merece, que não é tão inteligente, que não é capaz, que não vai conseguir. E isso vai fortalecendo na sua mente a ponto de tirar toda a sua força e você não ter força, não encontrar força de sair dessa. Só que, como eu já disse, não tem força, procura força em alguém, em uma ajuda profissional, em uma pessoa da família, corre atrás, faz alguma coisa, tá? E tem a violência psicológica chantagem, que eu já trouxe até alguns exemplos assim. Se você for embora, por exemplo, a mulher não quer mais estar no relacionamento porque ela tá infeliz, não tá se sentindo valorizada, aí o homem diz assim, se você for embora, eu não vou dar dinheiro para seu filho. Já começa a dizer como se o filho fosse só da mulher, não fosse dele. Se você for embora, você vai passar fome, porque eu não vou te ajudar financeiramente. E ele fica assim nessa tendência de não vai embora, não é porque ama. É porque ele está acomodado a ter uma mulher dentro de casa que é empregada, que lava as cuecas dele, que passa ferro, que faz almoço, que limpa a casa, que faz tudo pra ele, que quando ele quer, vai lá e cede, faz sexo, porque tem muita mulher que diz assim, não tô feliz, né, mas eu tenho que fazer o meu papel de mulher, né, eu tenho que atender o desejo dele. Que mano é desejo, minha amiga? Você tem que estar com vontade de fazer, não é nada por obrigação, não. Não é assim não que a banda toca.
Oxente, que é isso? Não. Tem que acordar para isso daí, tá? Então, muitas vezes é por isso. Não é que ele tá ameaçando você a não ir embora porque ele quer que você fique com ele. Ele tá ameaçando porque ele quer que você continue para continuar fazendo as coisas para ele. E principalmente para ter uma mulher ali que a hora que ele quiser ele faz sexo. E ainda faz com várias outras na rua. Então não aceite isso. Reaja, tá? Então existe controle por mensagens, fica querendo saber toda hora onde você tá, tal, toda hora pergunta, fica controlando suas roupas. Muitas vezes o homem diz assim, olha, hoje a gente vai sair com o pessoal da minha empresa. Então você fique calada, não fale, fique na sua, porque senão você pode envergonhar a gente. Você não sabe conversar, você não sabe se portar, você fala besteira, você fala errado. Começa a diminuir essa mulher, desqualificar, vai diminuindo a autoestima dela, vai fazendo com que ela se sinta um lixo. E isso vai trazendo cada vez mais, fazendo cada vez mais que ele domine você. E já era, você tá totalmente anulada, destruída. E eu não quero que você permaneça nessa. Se você tá no início de um relacionamento, pare por aí, se posicione por aí, seja firme. Se o cara que tá do seu lado, você perceber que ele tá cedendo, entendendo que tá errando, que tá errado e que vai buscar melhorar isso daí, ótimo, continua, mas vai observando, vai sempre ali fazendo uma regulagem do seu relacionamento. Agora, se você percebe que o homem não aceita, que ele acha que você tá falando besteira, que você tá exagerando, caia fora o quanto antes. Mas eu gosto dele, caia fora, gosto mais de você. Combinado, sim? Espero que vocês tenham gostado dessa live, compartilha com muitas mulheres, marca aqui algumas amigas, algumas pessoas da sua família para assistirem. E se vocês precisarem de ajuda, é só chamar do direct pra gente bater um papo, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem estado aqui. Um grande beijo. Semana que vem nós temos 2 lives, uma segunda-feira com uma convidada maravilhosa e uma na quarta-feira novamente comigo, tá? E eu vou falar também sobre um tema magnífico com vocês. Grande beijo e até mais!